Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aí para a palavra do Senhor. Todos aí, apóstolos, já compartilhou. Chegou mais alguém por aí? Isso. Então vamos aí para a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho, ao seu irmão, né? Esse também chamava de filho, mas era um irmão, era um grego chamado de Tito, né? O nome dele era Tito. E escreve para esse irmão, no capítulo 3, você sabe que uma carta não tem capítulo. Eu tenho explicado isso porque nós pensamos que a Bíblia foi escrita, as cartas do apóstolo Paulo foi escrita em capítulo, né? Capítulo 1 de Tito, capítulo 2 de Tito, capítulo 3 de Tito, capítulo... Não tem capítulo, é uma carta. A Sociedade Bíblica, quando quis colocar aqui, ela separou em capítulos para facilitar a nossa leitura. Então, a carta não é capítulo. Carta é carta. Já escreveu uma carta? Carta, capítulo número 1 da carta. Não tem capítulo. É uma carta. Isto é uma carta. Então, para você entender uma carta, você precisa de ler do capítulo 1, se tem 3 capítulos, ao capítulo 4. Porque por isso que muita gente cria heresias, porque pega um versículo fora do contexto e cria uma heresia. Às vezes eu uso um versículo, mas eu já examinei o contexto e o texto e o sobretexto, né? O antes e o depois do versículo. Porque eu não quero correr no campo das heresias, porque muitas heresias têm acontecido aí na Terra, têm sido pregadas há anos. Há anos têm sido pregadas heresias. Tito, capítulo 3, você vai ler comigo o versículo 5 ao versículo 7. Tito 5, 3, capítulo 3, versos 5 ao 7. Diz assim no versículo 5, o capítulo é 3, o versículo é 5. Vou levantar aqui a minha Bíblia aqui um pouquinho para cima, para não ficar envergado, né? Que já basta essa geração de hoje, que é uma geração envergada, né? Geração encurvada. Por que geração encurvada? Celular na mão, você vê assim, o pessoal anda na rua, parece até uns zumbis na rua, dirigindo, tem que botar multa. Eu fico nervoso quando eu vejo um motorista dirigindo com o celular na mão. Tem que multar, R$ 2.000, R$ 1.000, tirar bastante dinheiro dessa turma aí que gosta de dirigir com o celular na mão. Vamos lá para a palavra, né? Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, ao tema, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Caramba, hein, que maravilha! Segundo a esperança da vida eterna. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, não é a minha palavra. Não é a palavra de um filósofo, não é a palavra de um motivador, de um incentivador, de alguém muito inteligente, mas é a tua palavra dada por Jesus ao nosso irmão apóstolo São Paulo, que conseguiu decifrar os segredos de Deus. Os segredos de Deus foram dados ao apóstolo Paulo, e ele disse: falo mistério. Deus, que para nós agora não é mais mistério, porque Paulo deixou aí bem explicado nessas cartas a qual ele escreveu. Deus, usa esses minutos, esses 25 minutos, com muita sabedoria, meu Deus. Usa a minha vida, falo como falou João Batista, que eu agora diminua para que tu, Senhor, cresças, ou seja, que seja o Senhor a falar através dos meus lábios. Obrigado, meu Deus,
por poder me comunicar com as tuas ovelhas, porque eu as respeito e as estimo, porque eu também faço parte dessas ovelhinhas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Igreja de Papai Deus, escolhida pelo nosso Senhor, salva por Ele, né? Justificados. Deixa eu tossir. Justificados por graça. Esse é o nosso assunto. Olha a narrativa do apóstolo Paulo narrando um segredo para o seu irmão em Cristo, seu futuro pastor, presbítero, né? Que deveria ir levar isto adiante. Ele disse no versículo 5, não por obras de justiça praticada por nós. Então, Paulo começa anulando qualquer tipo de sacrifício. Quando ele fala, não por obra de justiça praticadas por nós, porque nós temos essa mania, né? Tudo que você tem que pagar para ganhar. Tem que dar dinheiro, né, para alguém fazer alguma coisa. Sempre tem que pagar alguma coisa para receber alguma coisa. Você vai no mercado, tem que dar o dinheiro e levar para trazer comida. Né? Você vai na loteria, você paga a conta de luz para a energia ter na sua casa. Então nós acostumamos assim. Tudo temos que pagar para poder receber. E quando acontece alguma coisa que vem de graça, não é que vem de graça, não é que quando o tema é justificados por graça, não é que vem de graça, não é de graça. Alguém pagou. Havia uma dívida que foi feita pelo primeiro casal, Adão e Eva. Eles fizeram uma dívida impagável que nenhum homem conseguiria pagar, por mais motivados para fazer qualquer tipo de sacrifício que eles quisessem para poder quitar aquela dívida que não foi feita pelo homem que estava, mas pelo casal Adão e Eva. Parece uma grande injustiça, né? Essa lei da imputação. Parece uma grande injustiça, mas também há um benefício também por detrás da lei da imputação. Tanto a imputação do pecado sobre nós, que danificou a nossa vida. Por que a gente fica doente? Por que a gente morre? Por que a gente perde pessoas queridas que a gente ama? Por que nosso corpo fica debilitado? Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa da gula, glutonaria, pessoas que comem mal, se alimentam mal. Tem um monte de gente doente. As igrejas estão entupidas de doentes. Estão entupidas de doentes. Por causa de uma alimentação horrível que a maioria do povo se alimenta. É povo de Deus, é povo que é de Deus, é católico, é espírita, é macumbeiro, é ateu, é fariseu, é museu. Não tem nada, está todo mundo passando pelo mesmo período, processo de se matar. Então, nós estamos todos os dias nos suicidando gradativamente com a boca. Não deixa de ser um pecado. Qual pecado? Glutonaria, obra da carne. Então, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar do prejuízo que foi causado pelo Adão, que provocou a morte em nós. Se chama leis de imputação, por causa de um homem, está lá em Romanos capítulo 5, capítulo 6, Paulo fala sobre isso, capítulo 4, 5, 6, ele fala sobre essa justificação, essa lei de imputação, que por causa de um entrou o pecado, por causa do outro entrou a justiça, entendeu? Então, graças a Deus, a lei de imputação ela prejudicou-nos, mas também nos beneficiou. Porque se um fizesse e não chegasse os benefícios para nós, então nós teríamos que sermos movidos pelas obras, prática de obra. E Paulo vai logo cortando falando com Tito, no versículo 5, não por obras de justiça praticada por nós. Nada que eu venha fazer, nada. Você tem que ser uma pessoa honesta, claro. Você tem que ser uma pessoa de Deus, claro. Você tem que ser uma pessoa generosa, claro. Tem que ser uma pessoa obediente, claro. Mas não é isso que te leva à salvação.
Você não é salvo porque você é boa gente. Você não é salvo porque você não fuma e não bebe. Você não é salvo porque você não fala palavrão. Você não é salvo por causa disso. Então, a salvação não é por isso. A salvação é pela graça. Justificado por graça. Então diz aqui, ó, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 6. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador. Então diz que o Espírito Santo foi derramado ricamente. Então, são pedacinhos da Bíblia que desmontam um esquema danado dos homens. Por exemplo, que ele derramou sobre nós, versículo 5, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, que ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Aí ele diz, Espírito Santo. 6, que ele derramou sobre nós ricamente. Então, a Bíblia diz que Deus derramou o Espírito Santo sobre nós ricamente, não é em dose homeopática, gotinha. Hoje eu vou te dar 2 gotas, amanhã eu te dou mais 3. Você vai no monte, eu te dou mais 4. Você vai jejuar, eu te dou mais 5. Você fica na consagração, eu te dou mais 2. Então as pessoas vivem achando que essa manifestação do Espírito, esse poder sobrenatural, vem gradativamente. Não! A Bíblia diz, uma vez que você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, pronto, Efésios 1,13, e nós já estamos cansados de ler isto e não vamos cansar, né? Vamos sempre estar lendo isto, porque isto faz parte dos mandamentos de Deus. Versículo 7. Agora, a fim de que, justificados por graça, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que quando você se sente justificado, quais são os benefícios? Ontem nós, na ministração, nós falamos, quando alguém se sente justificado, ele tem coragem de entrar no Santo do Santo. Nós lemos lá em Hebreus, né? Tem intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho. Estava lá em Hebreus 10, que nós estudamos do versículo 1 ao versículo 20, né? Ontem nós batemos bastante ali nessas passagens. Então, são palavras que desmontam o esquema religioso. Então, quais os benefícios? Eu disse ontem. Primeiro benefício, você tem acesso a Deus. Quando você é justificado, você pode entrar no Santo do Santo. As pessoas que não querem conversar com Deus são pessoas que se sentem não perdoadas, né? Quando você não está bem com a outra pessoa, dificilmente você tem um casal, por exemplo, não está bem, não está conversando, eles não estão bem, não estão tendo diálogo. Então as pessoas estão se afastando, aí um vai dormir no quarto, outro dorme na sala, né? Erradíssimo, erradíssimo. Nunca deve se dormir separado da esposa. Se começar a viciar, dormir separado por causa de uma briguinha, daqui a pouco vocês vão estar separados de verdade. De verdade. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Tem gente que dorme irado com o marido, com a esposa, e vai para outro dia e continua a ira, e pior, cada dia pior, pior, pior. Quando vê, divórcio. E casa de novo, volta para fazer a mesma coisa. Porque se você errou na primeira, você não vai acertar na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. São só experiências inúteis que as pessoas fazem para repetir erros que elas sabem que elas vão repetir, porque se elas não foram curadas das primeiras enfermidades que levou o fracasso do primeiro, pode se casar, pode se noivar, pode se namorar 1 milhão de vezes. Os problemas vão só se repetir na vida dessas pessoas. Então, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, o que gera essa justificação? Porque ele falou, versículo 7, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros. Aí eu estava procurando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e eu achei isso aqui maravilhoso, que tem tudo a ver com essa justificação. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui para a igreja de Roma. Ele não escreveu para os romanos, não, para os soldados, não. Ele não escreveu para o Papa, não. Ele não escreveu para os cardeais também, não. Ele escreveu para a igreja.
para a igreja de Jesus, não a igreja do Papa, não a igreja do homem, a igreja de Cristo, né? Não a igreja de Maria, de Jorge, mas a igreja de Cristo, a igreja de Cristo que pertence a Jesus Cristo. Então pegaram a igreja de Cristo, deram para Maria, deram para São Jorge, deram para Oxalá, deram para Oxóssi, deram para Buda, deram para todo mundo. Pegaram a igreja de Cristo e distribuíram ela para os outros, espalharam a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é de Cristo. Elas vão, de todos os lugares, elas vão se reconciliar com Deus. Todas elas vão voltar aos apriscos. Pode estar onde estiver, pode estar na droga, pode estar me ouvindo agora nas drogas, no álcool. Você fez a pior loucura da sua vida. Se você é de Cristo, você vai voltar para Cristo. Ninguém pode se perder de Cristo, amado. Diz ele que da mão dele ninguém sai. Ninguém sai. Não, pastor, saiu sim. Se saiu, porque não é dele. Se saiu, se não tem mais jeito para essa pessoa, porque para mim, enquanto o caixão não se fecha, para mim sempre há um jeito. Deus, ele é o autor dos jeitos. Ele me pegou numa sexta-feira muito doido, me arrastou, me transformou, mudou a minha história e vai mudar a daqueles que ele chama. Olha que lindo isso aqui. Nós temos agora 7 minutos. Romanos 5:1. Justificados. O que é justificados, pastor? Justificado. Quer dizer verdadeiro, puro e limpo. A palavra justificado quer dizer limpo, puro. Então quer dizer que justo, verdadeiro, puro. Então quando você pensa alguém que está justificado é alguém que está limpo. Como? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Viu que nós lemos lá no Tito 3:5-7? Pelo lavar regenerador e renovador. Olha a lavagem. A lavagem do Espírito. Pelo lavar regenerador e renovador. Então essa pessoa, ela está justificada. Qual o primeiro benefício que eu quero citar hoje aqui sobre alguém que se sente justificado? Primeiro, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É uma das coisas que mais falta no ser humano, é ter paz com Deus. Por que as pessoas buscam drogas? Por que elas buscam álcool? Por quê? Porque elas não têm paz com Deus. Elas querem se esconder. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem bens, tem família, mas ela não tem paz com o seu Criador. O peixe fora da água, ele morre. Ele morre. Uma árvore, uma plantinha fora da terra, ela morre. Um homem sem Deus está morto. Não vai morrer, já está morto. Mas diz que nós estávamos mortos, Efésios 2:1, nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Então, o receber da palavra, quando eu estou falando aqui, quando você diz, eu recebo essa justificação, então você está recebendo a Cristo na sua vida. Quando você recebe uma palavra de Deus e você diz, eu recebo isto, eu concordo com isso, na realidade você está recebendo o próprio Cristo. O próprio Cristo, ele é a palavra, está lá em João. Está lá em João. Livro de João, histórico, capítulo 1. Que ele é a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra se tornou um homem. Cristo era a palavra. Haja luz, haja firmamento. É o Cristo. É o Cristo. Este é um mistério glorioso. E ele distribuiu esse mistério para a gente entender isso. Então, primeiro benefício. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Olha o que ele vai dizer. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha, quando alguém tem paz com Deus, irmãos, é maravilhoso isso. Quando alguém tem paz com Deus, se gloria nas tribulações.
Olha o efeito da justificação em nós. Ou seja, eu me sinto justificado, então eu tenho paz com Deus. Eu falo com Deus a hora que eu quiser, o tempo que eu quiser, do jeito que eu quiser, sentado, deitado, em pé, de joelho, no banheiro, tomando banho. Não importa. Não importa. Não importa. Não, pastor, tem a hora de ajoelhar. Irmão, se você gosta de fazer isso, amém. Mas não diga que é aquela hora que é a hora. A hora é a hora que você falou, abriu tua boca. Quando você fala graças a Deus, você está falando com Deus. Quando você diz glórias a Deus, você está falando com Deus, está falando para Deus. Então ele diz, versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, sabemos que a perseverança, experiência, então tudo isso, olha, luta, não abala. Por quê? Porque a pessoa está em paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, o que acontece? Você está garantido, você tem a garantia que o momento não define o teu futuro. O momento que você está vivendo não define o teu amanhã. Esse é um momento. Um momento, Paulo fala assim, um breve momento. Ele fala, uma momentânea tribulação. Ele fala, momentos. Então, são momentos. Mas você vê que logo depois acontece aquilo que já está determinado na palavra de Deus. Juntamente com tudo isto, diz que ele proverá o livramento, o escape. Mas isso só acredita quem tem paz com Deus. Quem não tem paz com Deus, quando vem aqui o versículo 3. E não somente isso, também nos gloriamos na própria tribulação. Então, quando há uma tribulação, quem não tem paz com Deus, como é que essa pessoa reage? Atormentada, desesperada, quer se suicidar, quer se dizer, como eu vou fazer com a minha vida? E agora? Eu perdi fulano, e agora? Irmão, você perdeu para Deus. Quando se morre alguém, a gente perde para Deus. Quando alguém que nós amamos vai para Deus, nós não perdemos, nós apenas estamos vendo, assistindo o retorno dessa pessoa voltando para o seu Criador. A gente tem que respeitar isso. Uns vai com 100, outro com 80, outro com 50, outro com 15, outro com 10. Tem gente que já nasce 2 dias depois, vai para Deus. Não sei o propósito, não sei o que é isso, não me interessa saber, porque a mim não compete saber sobre isso, que é coisa de Deus. É coisa de Deus, eu não me interessa. Por isso que não foi explicado pelo apóstolo Paulo, para mim entender, eu não vou ficar, como é que pode, como é que isso? A gente fica, né, tentando achar um fiapo de cabelo branco aonde não tem fiapo de cabelo branco. Só na minha cabeça que tem, né? No resto não tem. Então diz aqui, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que gera essa confiança nos gloriar na tribulação? Eu sei que você está passando, eu estou passando. Eu estou passando lutas. Você acha que eu não passo lutas? Você acha que eu tenho filhos para o diabo? Eu tive filhos para o diabo levar? Você acha que eu fico feliz de não ter os meus filhos junto comigo, servindo ao meu Deus, honrando? Você acha que quando eu vejo um irmão meu de carne, entregue a carne, fazendo o que quer com a carne, e eu vejo se deteriorando, né? E eu não poder fazer nada, eu posso fazer, dar testemunho, dar exemplo, é o que eu procuro fazer, e ficar de braços abertos, esperando que alguém precisar, estou aqui. Entendeu, pessoal? Então, também tem minhas lutas, mas eu confio, eu tenho paz com Deus. Eu sei que nada que aconteça na minha vida vai acontecer e eu vou estar sozinho. O problema é que as pessoas, por errarmos, estou incluindo eu, por errarmos, nós achamos que nós nos separamos de Deus. Deus não quer nem te ver mais. Você é pai, você está aí, você é pai, você é mãe. Se teu filho errar, você vai deserdar ele? Se teu filho cometeu um deslize na vida, você vai deserdar ele? Você deserda o marido, você deserda a esposa. Mas no filho você não deserda. Duvido que você deserda. Você separa de uma mulher, você separa de um homem, mas você não deserda teu filho. Duvido. Então, abençoados,
Mas isto tudo é um sentimento de segurança que é provocado por essa segurança de saber que eu estou justificado. Eu estou puro e puro, eu estou limpo. Ah, que ousadia, que folgado ele dizer que ele é puro. Eu não digo que eu sou puro, é a Bíblia quem diz que eu estou. Você vê lá o profeta Isaías falou assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão mais branco como a neve. E isso ocorreu quando Cristo morre, derrama o seu sangue em nós, e nós recebemos. Então, abençoados, olha aqui o versículo 9. Olha o versículo 9. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, olha o que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo. Agora, olha, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Estamos justificados pelo sangue. Estamos perdoados por causa do sangue. Estamos inocentados por causa do sangue. Que sangue? O sangue de Jesus, que foi derramado por nós, por mim, por você, pela igreja, pelo povo de Deus. Então você não pode viver atormentado, angustiado. Oh, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que vai ser da minha vida? Vai ser da sua vida? Você está justificado. Tenha paz. Tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Tem anjos contigo. Tem uma segurança da salvação. Tem a segurança, está no esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo das mãos poderosas do teu Deus. Ele é teu Deus, ele é teu Pai. Ele é o que te guarda, ele é o guarda que te guarda. Ele é o guarda que enviou anjos para ministrar em teu favor, para cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar do teu retorno, da tua chegada, da tua saída, da tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, pela palavra desta hora, no nome de Jesus. Que o teu povo receba isto para a glória de Deus. Temos agora 2 minutos. Deixa aí o meu número do telefone. Meu telefone aqui no Rio de Janeiro é o 21, né? Rio de Janeiro, é o meu WhatsApp, né? 21 98602 2369. 98602 2369. 98602 2369. Esse é o nosso telefone. Irmão, acho que é o irmão Wallace. Fala, irmão Wallace, abençoado. Está ali, né? Está ali, não dá dando para me identificar. O irmão Lula também está ali, né? Abençoado Lula. Esse é abençoado. Esse aí é o irmão Lula. Então, nosso irmão em Cristo Jesus. Isso aqui é, ó. Tá bom, queridos? Amanhã, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao Prédio da Água dos Rios, estaremos reunidos ali às 7h30 da noite. Nossos cultos são terças e quintas às 7h30 da noite e aos domingos, 9 da manhã e às 18h30. E todo primeiro sábado do mês, temos o culto dos aniversariantes, que desse mês já tivemos. Agora só o próximo mês teremos aí uma grande festividade para comemorarmos os aniversariantes do próximo mês. Mês está terminando, hein? Ainda dá tempo de você começar a congregar conosco. Amanhã, prepare tudo, você está me ouvindo pela rádio, prepare tudo, para amanhã você poder estar conosco, louvando a Deus. Vai ser uma maravilha. Você vai viver algo que você nunca viveu. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Depois você vai me dizer se não é isto que aconteceu com você amanhã. Você vai dizer depois do culto. Bem que o pastor falou que algo que eu iria viver, que eu nunca vivi. Iria acontecer comigo algo que nunca me aconteceu. Então, amanhã eu lhe aguardo em nome do Senhor. Tá bom? Meu telefone é o 98602-2369. 98602-2369. Você que está aí pela rádio, pode falar comigo. Você que está aí pelo aplicativo, pode falar comigo. Se você quiser um gabinete pastoral, quiser um aconselhamento, quiser uma palavra, sabe? Quiser estudar junto comigo, pastor, eu queria ir de tarde para estudar com o senhor lá no gabinete. Isso, venha para lá, vamos estudar, vamos nos formar na mente para a glória de Deus. Tá bom, queridos? Beijo para todos.
Beijo para todos. Tem 74 comentários, né? 74 comentários. E compartilhe, né? Daqui a pouco essa mensagem vai ser cortada, né? Vai colocar só a mensagem, vai estar no nosso YouTube, nos nossos canais, nas nossas redes. Você compartilhe com a tua família, com seus amigos, porque ela foi muito importante. Saúde e paz e prosperidade. Saúde para o corpo de todos. Em nome de Jesus, recebam aí o milagre de Deus para a sua vida. Eu recebo o meu corpo, pela chaga de Cristo, eu estou curado. Diga, pela chaga de Cristo, eu estou curado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.